A situação atual de Dragon Ball está muito mais complexa do que a maioria das pessoas imagina, e as próximas decisões vão determinar completamente o futuro da franquia pelos próximos anos. Existem informações circulando que mostram exatamente o que está acontecendo nos bastidores e para onde tudo está caminhando. Se vocês estão esperando o retorno de Dragon Ball Super, precisam entender que a realidade é bem diferente do que se especula na internet. As mudanças estruturais que aconteceram recentemente alteraram completamente a dinâmica de como novos conteúdos serão produzidos e lançados. Neste vídeo vou explicar exatamente qual é a situação real baseada em declarações oficiais, vazamentos confiáveis e principalmente nas pistas que estão sendo deixadas pelos próprios responsáveis pela franquia, porque existe muito mais acontecendo do que aparenta na superfície. O primeiro ponto crucial é que Dragon Ball Daima funcionou como um teste para uma nova abordagem de produção. Não foi apenas nostalgia, foi uma experiência prática para avaliar como a franquia pode continuar sem depender exclusivamente do material do mangá principal. A qualidade excepcional que foi alcançada provou que é possível criar conteúdo original de alta qualidade dentro do universo Dragon Ball, e isso abriu possibilidades que não existiam antes. Agora sabemos que existem caminhos alternativos para manter a franquia ativa, mas vamos ao que realmente importa, as informações concretas sobre o que está sendo planejado. A primeira confirmação oficial veio através de declarações recentes de Toyotaro, onde ele deixou claro que está ativamente trabalhando em novos conteúdos de Dragon Ball Super. Não são apenas rascunhos ou ideias, ele está produzindo material concreto para a continuação das sagas. O interessante é que ele mencionou estar desenvolvendo conceitos que conectam com elementos introduzidos em outras produções recentes. Isso sugere uma abordagem mais integrada para o universo Dragon Ball, onde diferentes projetos se complementam em vez de competir entre si. Mas existe uma questão mais profunda acontecendo. A estrutura de produção mudou fundamentalmente após os eventos recentes, e isso criou uma situação onde diferentes entidades têm controle sobre diferentes aspectos da franquia. De um lado temos a editora tradicional, que detém os direitos sobre o material do mangá principal. Do outro lado temos os produtores de anime e jogos, que agora têm mais autonomia para desenvolver conteúdos originais. Essa divisão está criando possibilidades interessantes, mas também complicações. A consequência mais direta é que podemos ter desenvolvimento paralelo de diferentes linhas narrativas dentro do mesmo universo, uma focada na continuação direta do mangá e outra explorando territórios completamente novos. E aqui entra uma informação que passou despercebida por muita gente. Relatórios fiscais recentes da Toei Animation indicam 2 grandes lançamentos internacionais planejados para o período entre agora e o final de 2026. Considerando o histórico da empresa e as franquias que ela maneja, a combinação mais provável envolve Dragon Ball e One Piece, mas o formato específico ainda não foi revelado oficialmente. O que sabemos com certeza é que Dragon Ball não vai ficar parado esperando resoluções burocráticas. A demanda dos fãs é muito alta e existem caminhos alternativos sendo explorados ativamente. A estratégia atual parece ser desenvolver múltiplas frentes simultaneamente: mangá, anime original, filmes, cada um seguindo seu próprio cronograma e abordagem. Isso reduz a dependência de qualquer aprovação específica e mantém a franquia ativa. E existe um aspecto muito interessante sobre o timing de tudo isso. Os conceitos introduzidos recentemente sobre a cosmologia de Dragon Ball, a origem dos universos, a hierarquia divina, as novas raças, não foram desenvolvidos apenas para uma história específica. E existe um aspecto muito interessante sobre o timing de tudo isso. Os conceitos introduzidos recentemente sobre a cosmologia de Dragon Ball, a origem dos universos, a hierarquia divina, as novas raças, não foram desenvolvidos apenas para uma história específica. Esses elementos estão sendo estabelecidos como base para futuras expansões. É uma construção sistemática de mundos, criando bases sólidas para múltiplas narrativas paralelas. Isso significa que, independentemente de qual projeto avance primeiro, mangá, anime ou filme, todos terão uma base cosmológica comum para trabalhar. É uma abordagem muito mais sofisticada do que simplesmente continuar uma história linear. Agora vamos às informações mais concretas sobre o que está sendo desenvolvido e quando podemos esperar novidades. A situação do mangá de Dragon Ball Super é mais promissora do que parece. Toyotaro não apenas confirmou que está trabalhando ativamente, como também revelou detalhes específicos sobre a direção que está tomando. Os capítulos recentes, focando em Goten e Trunks, não foram aleatórios, foram preparação estratégica para desenvolvimentos maiores. O retorno ao protagonismo desses personagens serve a um propósito narrativo
específico. Eles representam a nova geração que vai assumir responsabilidades importantes conforme a história avança. E isso se conecta diretamente com o cronograma geral que está sendo seguido. Porque existe um cronograma, não é uma produção caótica esperando inspiration, há um plano estruturado sendo implementado gradualmente. Os próximos capítulos do mangá vão introduzir elementos que se conectam diretamente com os conceitos cosmológicos estabelecidos recentemente. A origem dos universos, a natureza dos deuses, as novas raças, tudo isso vai se tornar relevante para a continuação da história principal. Mas aqui está algo que poucos perceberam. Os vazamentos sobre os 2 lançamentos mundiais da Toei não são especulação, são informações baseadas em documentos fiscais oficiais. E quando analisamos o histórico da empresa, as possibilidades se tornam bem claras. Dragon Ball e One Piece são as únicas propriedades da Toei com alcance verdadeiramente global. Então, quando eles anunciam 2 lançamentos mundiais, praticamente só existem algumas combinações possíveis. A mais provável é um filme de cada franquia, mas existe outra possibilidade que não está sendo considerada: um filme de Dragon Ball e uma nova temporada de anime original, similar ao que aconteceu com Daima. Isso faria muito sentido considerando o sucesso que Daima alcançou. Provou que é possível criar conteúdo original de qualidade sem depender diretamente do mangá principal. E isso resolve muitos problemas burocráticos. A questão dos direitos autorais está mais complicada do que parece publicamente. Existe uma disputa real sobre quem controla que aspectos da franquia. Mas em vez de paralisar tudo, isso está gerando soluções criativas. A família de Toriyama quer participação nos lucros, a editora quer manter controle sobre o material publicado e os produtores de anime querem liberdade criativa. Essas tensões estão sendo resolvidas através de acordos que permitem desenvolvimento paralelo. O resultado prático é que podemos ter conteúdo de Dragon Ball Super vindo de múltiplas fontes simultaneamente. Mangá continuando sua linha narrativa, anime explorando territórios originais, filmes desenvolvendo arcos específicos. E aqui entra uma informação crucial: não precisamos escolher entre essas opções. Todas podem acontecer em paralelo, cada uma contribuindo para a expansão geral do universo. A abordagem atual está sendo modelada no que outras franquias de sucesso fazem: múltiplas linhas narrativas coexistindo, cada uma explorando aspectos diferentes do mesmo universo. É mais complexo, mas também muito mais rico. Sobre a saga Moro, que realmente é considerada pelos fãs como o melhor material de Dragon Ball Super até agora, existe uma questão interessante. A adaptação em anime dessa saga não depende apenas de aprovações, depende também de timing estratégico, porque Moro representa um retorno às raízes mais sombrias de Dragon Ball. A violência, a intensidade, os stakes elevados, tudo isso requer uma abordagem de produção diferente do que vimos recentemente. E isso pode explicar por que não houve pressa para adaptar esse material. Pode estar sendo guardado para um momento onde uma produção de maior calibre seja possível. Uma qualidade que faça justiça à qualidade do material original. As previsões de cronograma variam muito dependendo de qual aspecto estamos falando. O mangá pode retornar em questão de meses. Um filme pode ser anunciado ainda este ano para lançamento no próximo. Mas um anime completo de Dragon Ball Super pode mesmo demorar até 2027 ou 2028. Isso não é necessariamente ruim. Significa que quando o anime retornar, terá muito material acumulado para adaptar, e a qualidade pode ser excepcional se tiver o tempo de produção adequado. Enquanto isso, outras formas de conteúdo vão manter a franquia ativa, e a base de fãs vai continuar crescendo através dessas diferentes experiências. Agora vamos ao que realmente define o futuro de Dragon Ball e por que as próximas decisões são tão cruciais para toda a franquia. A realidade é que estamos em um momento de transição histórica para Dragon Ball. Não é apenas sobre continuar uma história existente, é sobre redefinir como essa história pode ser contada e expandida daqui para frente. A estratégia multiplataforma que está sendo implementada é algo completamente novo para a franquia. Em vez de depender de uma única linha narrativa, estamos vendo o desenvolvimento simultâneo de múltiplas frentes, cada uma explorando aspectos diferentes do universo Dragon Ball. Isso significa que, independente de preferências pessoais sobre mangá versus anime, todos os fãs vão ter conteúdo relevante sendo produzido. É uma abordagem muito mais inclusiva e sustentável a longo prazo. Mas existe um aspecto ainda mais importante: a qualidade do que está sendo desenvolvido. O sucesso de Dragon Ball Daima provou que é possível manter os padrões de qualidade mesmo com abordagens diferentes. Isso estabeleceu um precedente importante para projetos futuros. A saga Moro, quando finalmente for adaptada, vai se beneficiar de todo esse tempo
de preparação. A violência mais intensa, os momentos dramáticos, a complexidade narrativa, tudo isso pode ser tratado com o cuidado e recursos adequados. E aqui está uma perspectiva que mudou completamente. Não precisamos mais ter pressa. A ansiedade por novos conteúdos é compreensível, mas a qualidade do que está sendo preparado justifica a espera, porque quando o anime de Dragon Ball Super retornar, e vai retornar, terá material suficiente para múltiplas temporadas de alta qualidade. A saga Moro, a saga Granular, todos os desenvolvimentos posteriores, é conteúdo para anos de adaptação. Enquanto isso, o mangá pode continuar avançando, criando ainda mais material, e projetos paralelos podem explorar aspectos específicos sem comprometer a narrativa principal. A comunidade de fãs tem um papel importante nesse processo. O engajamento constante demonstra que existe demanda real por conteúdo de qualidade. Cada comentário, cada discussão, cada demonstração de interesse influencia as decisões de produção, e isso é visível nos números. Dragon Ball continua sendo uma das franquias de anime mais discutidas e procuradas globalmente, mesmo com o hiato do anime. Essa base sólida de fãs garante que investimentos em novos projetos sejam justificáveis. O futuro próximo provavelmente trará anúncios oficiais sobre pelo menos um dos projetos em desenvolvimento. Se será um filme, uma nova temporada de anime original ou o retorno oficial do mangá, ainda não sabemos, mas algo está definitivamente sendo preparado. A cosmologia expandida que foi estabelecida recentemente não foi desenvolvida sem propósito. Esses elementos vão se tornar fundamentais para as próximas narrativas, fornecendo base sólida para expansões em qualquer direção. O multiverso de Dragon Ball agora tem profundidade suficiente para sustentar múltiplas histórias simultâneas. Os universos isentos, as novas hierarquias divinas, as origens cósmicas, tudo isso abre possibilidades narrativas praticamente infinitas. E talvez esse seja o aspecto mais emocionante. Dragon Ball não está apenas continuando, está evoluindo para algo muito maior, uma mitologia complexa capaz de sustentar múltiplas formas de mídia e múltiplas abordagens narrativas. Para os fãs, isso significa que, independente de preferências específicas, haverá conteúdo relevante sendo produzido regularmente, não mais os hiatos longos que caracterizaram períodos anteriores. A paciência que está sendo exigida agora vai ser recompensada com qualidade e quantidade de conteúdo que supera tudo que vimos antes. Dragon Ball está se preparando para uma nova era de produção sustentada e diversificada. Então, independente do que acontecer primeiro, mangá, anime ou filme, podemos ter certeza de que representa apenas o começo de um período muito produtivo para a franquia. Dragon Ball não apenas sobreviveu às mudanças recentes, está se adaptando e evoluindo de formas que vão garantir sua relevância por muito mais tempo. E, para nós, fãs, isso significa que os melhores momentos ainda estão por vir. A força da franquia sempre esteve na paixão de sua comunidade de fãs. Essa paixão continua forte e é o que impulsiona todos esses desenvolvimentos. Dragon Ball pertence aos fãs, e são os fãs que garantem seu futuro brilhante.